Glórias a Deus, salve os meus queridos irmãos com a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Quem vos saúde é a sua irmã em Cristo, irmã Miriam. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, o seu lar, a sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, queridos ouvintes, que estão conosco pela rádio Porta Voz de Cristo e também acompanhando pelo canal do YouTube, sejam muito bem-vindos. Vamos com mais um estudo da Palavra de Deus. Hoje o tema é as 3 etapas de uma chamada. Amém, meus irmãos? Já quero convidar os irmãos para pegarem as vossas Bíblias. Louvado seja Deus. Antes de entrarmos na palavra, vamos fazer um minutinho de oração. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Querido Deus, maravilhoso, eterno Pai, Deus de poder, Deus de glória, Deus santo, Pai de nosso Senhor e Salvador amado Jesus Cristo, nos colocamos, meu Senhor, em Tua santa presença. Quero pedir perdão dos meus pecados, das minhas falhas. Meu Deus, neste momento, meu Pai, muito obrigado por estar aqui, meu Senhor, para fazer, meu Senhor, a Tua vontade. Que eu diminua, o Senhor cresça, meu Pai. Tudo é para a honra e a glória do Teu santo nome. Meu Deus, pela Tua misericórdia estamos, meu Senhor, com mais esse estudo da Tua palavra. Que o Senhor venha tomar a direção, meu Pai. Que o Senhor venha falar conosco, meu Deus. E assim, meu Pai, eu venho pedir e agradecer em nome de Jesus Cristo. Amém. Glórias a Deus. Meus queridos irmãos, para darmos início, nessas 3 etapas de uma chamada, nós vamos iniciar com, aleluia, glórias a Deus, Mateus 11, glórias a Deus, e verso 28, aleluia, que diz assim, 28, 29 e 30, glórias a Deus. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Glórias a Deus, aleluia. Nós vemos, aleluia, glórias a Deus, que o Senhor, aqui Ele está falando, Ele estava ali falando, aleluia, glórias a Deus. Vinde a mim todos que estáis cansados, que eu vos aliviarei. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Lá no livro de Marcos, capítulo 3, verso 13, vamos ler também, para a glória do Senhor. Diz assim, glórias a Deus. Aqui o Senhor Jesus, aleluia, fazendo a escolha, dos seus 12 apóstolos. E disse assim, e subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. Glórias a Deus. E no verso 14, e nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar. Glórias a Deus, aleluia. Então nós vemos, aleluia, neste texto sagrado, que o Senhor aqui, a palavra do Senhor revela o momento em que o Senhor Jesus Cristo confirmou a chamada dos seus discípulos, para a realização de uma grande obra, do seu chamado. Glórias a Deus, aleluia. O próprio Senhor Jesus nos ensinou sobre estas 3 etapas de uma chamada. Primeiro, nós vamos iniciar com vinde, glórias a Deus, aleluia, e depois permanecei, glórias a Deus, e, aleluia, por última etapa, glórias a Deus, o ide, Louvado seja o nome santo do Senhor. Nós lemos, aleluia, em Mateus 11, 28, que o Senhor Jesus disse, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Glórias a Deus. Eu quero estar lendo também, glórias a Deus, lá no livro de Lucas.
glórias a Deus, os evangelhos do Senhor Jesus, né? Nós vamos estar lendo, aleluia, a palavra do Senhor, né? Nesse pequeno estudo, né? Nos livros do evangelho do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Então eu convido os irmãos mais uma vez para abrirem as vossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 24. 24 e verso 49. Diz assim a palavra do Senhor: E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Aleluia, glórias a Deus. Aqui o Senhor convidando, louvado seja o nome santo do Senhor, né, para permanecer, né, firme na presença dele. Louvado seja Deus. E esta é a segunda etapa. Glórias a Deus. Jesus disse: Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, né? Ficai, permanecei. Glórias a Deus, aleluia, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder, né? Ficar ali se preparando. Glórias a Deus, para, aleluia, louvado seja Deus, a caminhada, ficar se preparando para a grande obra que é o ID. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Mas voltando na primeira etapa, né? Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. A primeira etapa que é vinde, glórias a Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Vai falar a respeito ao convite, né, feito pelo Senhor Jesus para a salvação da humanidade, de todo homem, né? Todos os homens são chamados para a salvação. E esse é o convite que o Senhor Jesus, ele faz para cada um de nós. Louvado seja Deus, e para que venhamos permanecer em tua presença, para fazer também, né? Aleluia, para convidar novas pessoas para, louvado seja Deus, esse chamado. Aleluia, louvado seja Deus. E a segunda etapa, glórias a Deus, dessa chamada, diz respeito à preparação espiritual do homem. Louvado seja Deus. Aleluia. E a terceira, glórias a Deus, vai dizer a respeito ao envio, né, do homem para trabalhar na seara. Aleluia, glórias a Deus. Então nós vemos que em Mateus 11, 28, o Senhor está dizendo: vinde a mim, glórias a Deus. Todos aqueles que estão cansados, né, sobrecarregados, louvado seja Deus, e ali o Senhor aliviará. Glórias a Deus. Em Mateus capítulo 4 e verso 19, está dizendo assim: e disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Glórias a Deus. Aqui novamente o Senhor, né, convidando os seus primeiros discípulos, né, para ir até ele, após ele, né, para assim ganhar almas para o reino do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Esta chamada, ela é específica para o ministério. Louvado seja Deus, aleluia. Em Mateus 4, 21, né, está dizendo assim, aleluia: e adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes, e chamou-os. Eles deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. Então, louvado seja Deus, nós vemos que aqui, né, nestes versos, né, a qual o Senhor chama os seus primeiros discípulos, o Senhor, aleluia, os chamou, né, louvado seja Deus, e imediatamente eles largaram tudo que estava fazendo e foram seguir o Senhor Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor.
em Atos 1,14 está escrito que todos, louvado seja Deus, todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Louvado seja Deus. Aqui, o Senhor está falando, glórias a Deus, que permaneceram, em sua presença, depois que eles foram chamados, depois que eles vieram após o Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus, assim como cada um de nós, como cristãos, que somos chamados, louvado seja Deus, até o Senhor, aleluia, glórias a Deus, a qual nós devemos permanecer firmes na tua presença. Ali aqueles discípulos permaneceram orando e buscando o revestimento de poder para assim obedecerem, a terceira etapa de sua chamada, que é o ide de Jesus, para pregar o evangelho a toda criatura. Aqui também em Atos capítulo 2 e verso 46, louvado seja Deus, está dizendo assim: perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Louvado seja Deus. E no verso 47 dizendo assim: louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Aleluia. Deus poderoso. Então, antes de partirem, para levar o evangelho às outras cidades, os discípulos permaneciam se preparando e mostrando frutos ali naquela cidade em Jerusalém. Louvado seja Deus. Então o Senhor, convidou os seus discípulos a permanecerem firmes no seu chamado, se preparando para uma grande obra que é o ID, a terceira etapa de vossa chamada, assim como cada um de nós. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nós vemos, aleluia, em Atos dos Apóstolos também, aqui no capítulo 11, verso 22, que diz assim: e chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, então enviaram Barnabé a Antioquia, glórias a Deus, aleluia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que permanecessem no Senhor com propósito de coração, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo. Então, achando-o, conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente em Antioquia. Foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristão. Glórias a Deus. Então nós vemos aqui, antes, glórias a Deus, da primeira viagem missionária, de Paulo e Barnabé, aleluia, eles permaneceram um período de tempo se preparando ali, glórias a Deus, em Antioquia, para poder, louvado seja Deus, assim eles fazerem, estar preparado para a grande obra. Continuando aqui, meus irmãos, em Atos ainda, no capítulo 13, do verso 1 ao 4, está dizendo assim: a primeira viagem missionária de Barnabé e Saulo. E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, Lúcio, Cireneu e Manaém, que foram criados com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo:
Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando, orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Então nós vemos aqui essa primeira viagem, de Barnabé e Paulo. Louvado seja Deus, aleluia. Então nós vemos que antes, a qual lemos, no capítulo 11, eles estavam ali se preparando, para esta obra, para a viagem missionária. Estavam sendo preparados, para a terceira e última etapa de sua chamada, que é o ID. Louvado seja o nome santo do Senhor, a qual vamos estar lendo em Marcos capítulo 16. Vamos abrir, Marcos capítulo 16. Louvado seja Deus. E verso 15, que diz assim: E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Louvado seja Deus. Então, nós vemos que é um dever, de cada um de nós, é uma obrigação, de nós irmos pregar o evangelho de Cristo. Louvado seja Deus. Em 1 Coríntios 9,16 diz assim: Se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Então nós somos chamados, Nós somos chamados. O Senhor falou: vinde a mim. Nós somos chamados a permanecer nesta obra, permanecer, louvado seja Deus, neste preparamento espiritual, com jejum, com oração, com meditação da palavra, com a comunhão com Cristo, a comunhão com os nossos irmãos. Louvado seja Deus, ali obedecendo a palavra do Senhor, seus ensinamentos, a santa doutrina, para assim, nós estarmos preparados para fazer o ID. Louvado seja o nome santo do Senhor. E aqui em 1 Coríntios, Paulo está dizendo: se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar. Louvado seja Deus. Nós não podemos achar, que somos melhores do que nossos irmãos, porque estamos também levando o ID, pregando a palavra do Senhor. Nós temos, louvado seja Deus, que saber que é a nossa obrigação, é o nosso dever pregar a palavra de Deus. Para isso nós fomos chamados, para fazer discípulos. Louvado seja Deus, para ganhar mais almas para o reino. Então nós não temos que nos gloriar, nos exaltar. Louvado seja o nome santo do Senhor. E em Atos dos Apóstolos, ainda no capítulo 13, do verso 4 ao verso 5, está escrito: enviados, pois, pelo Espírito Santo. Então nós vemos que é o Espírito Santo de Deus que nos capacita, louvado seja Deus, que nos prepara, que nos dá força a permanecer, louvado seja Deus, neste preparamento. Louvado seja Deus, é o Espírito Santo de Deus, a qual o próprio Senhor Jesus disse que ele, na sua ascensão, ele iria, mas não nos deixaria órfãos, Ali o Senhor deixou o teu Consolador, que é o Espírito Santo de Deus, a qual está em nossa vida, a qual a cada dia mais e mais nós temos que estar buscando revestimento, buscando pela tua misericórdia, procurando se encher, da presença do Senhor. Louvado seja Deus, para, aleluia, irmos fazer o ID do Senhor. Então nós somos enviados pelo Espírito Santo, como está escrito aqui em Atos capítulo 13. Louvado seja Deus. Atos capítulo 13. Louvado seja Deus. O verso 4 está dizendo assim: e assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Ainda diz no verso 5: e chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus e tinham também a João como cooperador.
Louvado seja Deus, aleluia. Glórias a Deus. Meus queridos irmãos, então nós vemos, louvado seja Deus, essas 3 etapas, né? Louvado seja Deus, que vai falar, louvado seja Deus, aleluia, glórias a Deus, aleluia, o nosso chamado. Louvado seja Deus, aleluia, glórias a Deus. Então nós vemos, meus queridos irmãos, que nessas 3 etapas, né, de uma chamada, revelam a necessidade do obreiro, aleluia, do servo do Senhor, de uma obreira, louvado seja Deus, né, glórias a Deus, de se preparar e ser obediente ao Senhor em cada fase da sua chamada. Então nós não podemos, né, glórias a Deus, e fazer o ide do Senhor sem antes haver um preparamento, sem antes permanecer ali em oração, jejum, louvado seja Deus, meditação da palavra, né? Ali está ouvinte, né, ouvindo a palavra do Senhor, né, e guardando em nosso coração e praticando, louvado seja Deus, porque se nós pularmos essas etapas de uma chamada, chegar lá na frente para fazer o ide do Senhor, né, não vai sair conforme a vontade do nosso Deus, louvado seja Deus, vai ser, aleluia, uma missão, aleluia, glórias a Deus, a qual, aleluia, pode ser como um navio em naufrágio, louvado seja o nome santo do Senhor. Quando o Senhor disser vinde, devemos logo atender ao seu convite, louvado seja Deus. Muitas das vezes, né, nós levamos o ide do Senhor, aleluia, mas são poucos que vêm, que aceitam o Senhor Jesus, que se entregam verdadeiramente, né, louvado seja Deus. E quando o Senhor disser permanecer, que nós, aleluia, devemos obedecer a sua instrução, as etapas, né, estar ali em oração, em jejum, se santificando, louvado seja Deus, para assim nós estarmos preparados quando o Senhor disser ide. Glórias a Deus. Então, meus queridos irmãos, né, para concluir este pequeno estudo, louvado seja o nome santo do Senhor, nós vemos, né, que o vinde a mim é um convite, né, para que todos nós saiamos de onde nós estávamos, louvado seja Deus, morto em seus delitos, seus pecados, louvado seja o nome santo do Senhor, como está ali em Efésios capítulo 2, e irmos até o Senhor Jesus Cristo. Então é um convite para desfrutar, né, de uma nova experiência com Deus, né? Louvado seja Deus. Levi, o publicano, quando ouviu o convite, né, do Senhor Jesus, deixou tudo para seguir ele. Louvado seja Deus. Nós vemos também na passagem ali do Zaqueu, né? Louvado seja Deus. Ele também ouviu e aceitou o convite de Jesus. Mas o jovem rico, que nós vemos ali em Lucas capítulo 18, louvado seja Deus, no verso 22 em diante, vai dizer que aquele jovem rico não aceitou o convite de Jesus e foi para casa triste e decepcionado. Louvado seja Deus. Então, meus queridos irmãos, queridos ouvintes, a palavra do Senhor, né? Louvado seja Deus, está dizendo: vinde a mim, né? Todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Louvado seja o nome santo do Senhor. É o convite que Jesus faz, né? Todo convite, ele exige, né, essa decisão. Aleluia, glórias a Deus. Então é uma decisão que cabe a cada um, cabe a cada ser humano, né, aceitar. E nós vemos, louvado seja Deus, que a segunda etapa dessa chamada, louvado seja Deus, o Senhor está falando permanecer em mim.
glórias a Deus, é uma advertência e é dirigida a todo aquele que aceitou o convite do Senhor Jesus Cristo, né, de ir até Ele, para que progredindo na sua caminhada, louvado seja Deus, ele desenvolva, né, um relacionamento verdadeiro, um relacionamento de intimidade com o Senhor. É uma advertência que, se for observada, livra o cristão de uma vida, né, infrutífera. Louvado seja Deus. A vida de cada cristão, né, não acaba quando nós conhecemos e entregamos nossa vida, né, louvado seja Deus, aos cuidados do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Pelo contrário, é apenas o começo dessa chamada. É preciso crescer em conhecimento do Evangelho e também em oração, em jejum. Louvado seja Deus. Foi o próprio Senhor Jesus que disse lá no livro de João, capítulo 5:39. Aleluia. O Senhor Jesus, ele exortou ao estudo da palavra, né, e a prática da oração, dizendo: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmo que testificam de mim. Louvado seja Deus. E aleluia, em João ainda, capítulo 16, 24, vai dizer: até agora nada tendes pedido em meu nome, pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Os nossos irmãos da igreja primitiva, eles se preocupavam em desenvolver um relacionamento com o Senhor, né, através da leitura bíblica e da oração. Então nós temos que ter, louvado seja Deus, esta mesma intimidade com o Senhor. Cada cristão, ele é convidado, louvado seja Deus, e tem, aleluia, esse dever. Louvado seja Deus, o Senhor advertindo para que nós venhamos permanecer firmes, unânimes, aleluia, em jejum, em oração e leitura da palavra. Devemos seguir o exemplo da igreja primitiva, perseverando, louvado seja Deus, também na doutrina, como está ali no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, aleluia, louvado seja Deus. Glórias a Deus, o trabalho, aleluia, louvado seja Deus do discípulo, louvado seja Deus, não é somente um pagamento pela salvação recebida, antes é uma consagração de vida, louvado seja Deus, porque agora vive pela fé, aleluia, em Jesus Cristo, né, que nos amou e entregou a si mesmo por cada um de nós. Louvado seja Deus, o progresso da nossa caminhada cristã, né, da nossa vida com o Senhor, aleluia, nos levará a frutificar. Louvado seja Deus. A vida que se inicia quando ouvimos o convite do Senhor se desenvolve, aleluia, no decorrer da nossa caminhada, quando nós permanecemos firmes na oração, no jejum e na leitura da palavra. E assim nós amadurecemos, né, nesse relacionamento com Deus, nessa comunhão com o Senhor. E assim nós prosseguimos, né, para o trabalho, né, da seara, o ide de Jesus. Louvado seja Deus. Então nós vemos, louvado seja Deus, que o apóstolo, ele tinha razão, louvado seja Deus, de sua vida, né, em viver em constante consagração. Os apóstolos do Senhor, eles tinham essa intimidade com Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eles seguiam o Senhor Jesus para onde ele ia. Louvado seja Deus. E ali eles permaneciam em oração, em jejum. E após o Senhor Jesus ir ao céu, louvado seja Deus, ali eles não pararam, aleluia, o Senhor deixou o teu Espírito Santo e eles continuaram com a caminhada, aleluia, sofrendo, aleluia, por amor a Cristo, sofrendo pela obra, louvado seja Deus.
eles não regrediram, eles prosseguiram para o alvo que é a salvação, eles prosseguiram ganhando almas, fazendo discípulo, e assim devemos ser a cada um de nós. O Senhor nos adverte, aleluia, glórias a Deus, a continuar a proclamar seu evangelho, a permanecer nele, a ter este relacionamento com o Senhor, e assim fazermos o ID, executarmos, aleluia, com amor, com fervor, com temor ao Senhor, com ousadia do Espírito Santo. Assim nós vamos, aleluia, prosseguir, aleluia, obedecendo a palavra de Deus e seguindo a tua ordem, que é, aleluia, proclamar o evangelho, as boas novas a toda criatura. Amém, meus irmãos? Eu deixo esse pequeno estudo. Louvado seja Deus, que o Espírito Santo de Deus, ele venha continuar falando em cada coração. Amém, meus irmãos? Os irmãos me perdoem, pelo barulho. Louvado seja Deus, porque eu trabalho com criança, mas nós não podemos parar. Louvado seja Deus, que o Senhor, ele venha continuar falando com cada um. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe. Quem vos despede uma vez mais é a sua irmã em Cristo, irmã Miriam. Fiquem todos na santa e gloriosa a paz do Senhor Jesus Cristo.